Bom dia, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês para mais uma aula. Aqui quem fala é a professora Isabela. Estamos na disciplina de História 2 e hoje nós vamos falar sobre dois assuntos. Quem foi meu aluno ano passado sabe que eu prefiro diluir os assuntos para evitar sobrecarregar vocês e, enfim, fazer certas confusões. Então, eu realmente queria dividir esse assunto em duas aulas, em 2 semanas diferentes, até porque Revolução Industrial é um dos temas mais importantes a nível de Enem. A gente sabe que Revolução Industrial é um assunto que vai ser abordado por diversas frentes, não só na história, né, mas é abordado realmente por diferentes disciplinas e é um tema muito recorrente. Então, eu peço, assim, uma atenção diferenciada pela parte de vocês, tá certo? Mas a gente também vai falar do processo de independência das 13 colônias da América, que viriam a ser os Estados Unidos, tá bom? Eu tive que fazer dessa forma porque as próximas semanas a gente realmente vai ter que dividir esses assuntos. Nas próximas semanas a gente vai estar falando de Revolução Francesa, período napoleônico, então acho que para esses outros assuntos, cada um deles a gente vai levar uma semana, tá bom? Então, vamos lá. Então, falando de Revolução Industrial. Aula passada, nós estávamos comentando sobre justamente a questão dos fatores que permeavam essa Idade Moderna, que a gente tanto conversou. Essas transformações que vão cercar a Idade Moderna, elas vão investir por diversas frentes, né? A gente vai ver isso acontecendo dentro do meio cultural, por conta do renascimento cultural, né? De toda a movimentação que aconteceu no cenário cultural. A gente vai ver isso dentro da religião, a partir da reforma protestante, dentro da economia, a partir da adoção do mercantilismo, da expansão marítima e comercial europeia. Lembrando sempre que a gente está falando desse período, desse recorde de tempo específico, mas isso também tem uma localização específica. A gente está falando dos acontecimentos ali dentro do continente europeu, de uma porção específica da Europa. Tá bom? Então, a gente assistiu todas essas transformações durante as nossas últimas aulas, conversamos sobre tudo isso. E agora nós vamos falar também sobre a transição, né? O final da Idade Moderna já entrando para a Idade Contemporânea. Lembrando que dentro da Idade Moderna a gente também tinha a questão dos Estados Nacionais, tá bom? E vamos entender novamente que para que essas mudanças ocorressem no âmbito social, no âmbito da economia, era necessário a existência de um Estado Nacional, né, das monarquias nacionais e de uma estrutura política e administrativa centralizada. Então, a gente vai ver que por conta dessa estrutura política e administrativa centralizada, a Inglaterra vai conseguir ser pioneira dentro desse processo de revolução industrial. Então, a gente viu a questão da ascensão da burguesia comercial, vemos falando disso durante um longo período. E a gente vai assistir modificações, né, nesse processo produtivo. A gente vai assistir alterações realmente liberalizantes. Então, a gente vai assistir uma substituição. Na Idade Média, a gente tinha as oficinas medievais, tínhamos as corporações de ofício, as corporações de artesãos, conversamos sobre tudo isso em aulas anteriores. E a gente tinha o trabalho realmente manual, era um trabalho artesanal, onde o próprio saber, né, de conseguir produzir aquele bem, aquele sapato, aquela espada, aquela ferradura, do começo ao fim dessa técnica, ele já era considerado como sendo um bem, digamos assim. Enquanto na Idade Moderna a gente já vai assistir uma substituição desse modo de produção mais artesanal, e a gente vai assistir uma crescente valorização da velocidade, da maior quantidade de bens produzidos. Então, o que vai imperar dentro da Idade Moderna vai ser a manufatura. Já na Idade Contemporânea, que é já onde a gente está chegando com a Revolução Industrial, na realidade a Revolução Industrial acontece um pouquinho antes do início da Idade Contemporânea, né? Mas já se encaminhando para essa Idade Contemporânea, a gente vai assistir uma ascensão da Inglaterra como principal figura, e ela vai realmente, por ser pioneira dentro desse processo de mecanização industrial, ela vai acabar superando outras nações que dentro da Idade Moderna tinham figurado como mais importantes. Então a gente vai assistir um enfraquecimento de nações como Portugal e Espanha, que tinham se beneficiado desse sistema mercantilista, que tinham se beneficiado por conta daquela unificação precoce que nós falamos anteriormente, mas também falamos que dentro do sistema mercantilista, aquelas nações que ficaram muito dependentes do modelo colonialista,
passaram por processos de inflação por conta do acúmulo excessivo de metais preciosos, tudo isso nós conversamos em aulas anteriores, a gente vai ver que vai existir um contrabalanço, né? Essas nações como a Inglaterra, que já tiveram condições de desenvolver esse processo em associação com a classe burguesa, a gente vai ver que eles vão ser favorecidos dentro desse processo, encaminhando-se então para a questão da industrialização. Então a gente vai assistir uma modificação do modelo de produção que vinha acontecendo anteriormente. Então a gente vai ver acontecer uma substituição do modelo anteriormente mais rural e mais artesanal, que vinha sendo substituído desde a Idade Média, por um modelo muito mais voltado para a complexidade, de forma a otimizar mais essa produção, de forma a diminuir o tempo de produção e aumentar a produtividade. Isso é o que vai ser mais valorizado. A gente vai ver surgimento da maquinofatura em detrimento da manufatura anteriormente praticada. Então, o ferro e o vapor que surge a partir da queima do carvão vão ser fundamentais dentro desse processo. E tudo isso dentro desse contexto de desenvolvimento do capitalismo. E a Inglaterra, ela vai conseguir ser pioneira dentro desse processo, tá bom? Então, a Inglaterra, ela vai ter certas características que vão favorecer essa industrialização precoce. Então, como nós comentamos, a Inglaterra não vai despontar como uma das principais dentro da corrida lá das grandes navegações. Esse movimento ele vai ser encabeçado por outras nações inicialmente, no caso Portugal e Espanha, né, ali da região da Península Ibérica. Então, esse atraso com relação às grandes navegações, ele acabou favorecendo a Inglaterra com relação à sua industrialização. Então, a formação do antigo regime absolutista na Inglaterra, ele foi de fato precoce, mas ele vai acontecer de uma forma diferenciada. Isso porque essa unificação em forma de regime absolutista, ela vai acontecer beneficiando desde o seu princípio interesses de outras classes que não apenas a classe da monarquia. Então, a gente vai ver que os interesses burgueses eles vão ser atendidos de uma forma precoce. Então, já em 1212, a gente vai ver a cobrança por parte da população, uma associação entre barões latifundiários e a própria igreja, cobrando do rei João, que era o chamado Rei João Sem Terra, a assinatura dessa carta, dessa Magna Carta. E ela funcionaria delimitando os poderes do soberano. E ela também vai tornar possível o desenvolvimento do sistema parlamentar que a gente vê existente hoje na Inglaterra, né? Então, isso já seria o embrião desse futuro desenvolvimento do parlamentarismo. A gente vai ver que esse modelo, né, que vai surgir a partir da Magna Carta, ele vai servir de referência para diversos outros países. E também é importante a gente comentar sobre a Revolução Gloriosa, que vai figurar ali entre as principais revoluções liberais burguesas. Acho que eu cheguei a comentar brevemente na nossa aula passada sobre essas revoluções burguesas, né? Que vão desafiar o sistema vigente, sempre tentando buscar atender os interesses dessa nova classe em ascensão. Então, o Estado, ele ia estar afinado, né, ia estar associado aos interesses do capitalismo burguês inglês. E a legislação, ela ia favorecer esses interesses burgueses. Isso tudo a partir dessa Revolução Gloriosa. Então, é a partir daí que a gente vai ver, com a assinatura da Bill of Rights, os ingleses realmente virando uma monarquia parlamentar. Então, realmente eram características particulares que favoreciam, né, esse desenvolvimento do capitalismo burguês. Além disso, a gente vai ver que esses ingleses eles vão se favorecer por diversos fatores. A gente tinha a própria geomorfologia e a infraestrutura da região, então existia uma riqueza particular de matérias-primas, tanto o ferro como o carvão, eles estavam mais disponíveis. E a gente também vai ver que a exploração colonial ela vai permitir uma reserva de capitais, permitindo assim um investimento, né, um retroinvestimento nesse sistema industrial que estava ali se formando. Então, tudo isso vai se encaminhar para a confecção de máquinas e era do interesse dos inventores, né, dos técnicos que viviam na região, sempre criar e desenvolver novas técnicas que permitissem o desenvolvimento dessa atividade de maneira mais facilitada. Então, além disso, a gente vai ver
que essa questão do extrativismo mineral, tanto do ferro como do carvão, ela vai ser alimentada não só pela classe burguesa a nível privado, mas também por meio de um estímulo monetário estatal. Então, o próprio Estado vai começar a investir nessa questão da extração dos minérios, na extração dessas matérias-primas. Além disso, um fator que é muito interessante é a questão do desmembramento das terras férteis para a criação de carneiros. Então, a gente vai ter os chamados cercamentos. E o que foram esses cercamentos? Então, a gente tinha a questão da introdução da propriedade privada, que vai acontecer ali justamente na transição do feudalismo para o capitalismo, com relação ao controle do acesso a essas terras produtivas, que vão ser substituídas, né? Aquele formato da terra comum, terra comunal dos feudos, elas vão passar a se tornar uma propriedade privada. E isso vai fazer com que os trabalhadores eles sejam privados da possibilidade de produzir os seus meios de subsistência e vão ser obrigados a vender dessa forma a sua força de trabalho, transformando assim o serviço daqueles pequenos produtores que atuavam nessas terras em produtores assalariados. Territórios voltados justamente para a criação de animais que viriam a oferecer lã, né, o tecido, que seria a matéria-prima para a indústria têxtil. Então, seria mais uma matéria-prima em disponibilidade dentro do território da Inglaterra para ser oferecida. Então, além disso, esses cercamentos eles iam acabar fazendo com que a classe camponesa, que era responsável anteriormente pela agricultura, visse essa perca de terras acontecendo e fosse forçada a realizar um êxodo, ou seja, migrar para as zonas urbanas. Então, esses camponeses expulsos, eles iriam tanto para essas zonas urbanas, como iriam imigrar, como uma espécie de busca por melhores oportunidades, para as 13 colônias da América, que dariam origem posteriormente aos Estados Unidos. Justamente por conta desse encaminhamento desses camponeses para as cidades, para os centros urbanos, a gente vai assistir uma urbanização crescente. Além disso, as terras da agricultura vão aumentar a produção e, com isso, vamos ter uma maior oferta de alimentos. Essa maior oferta de alimentos, por sua vez, vai permitir um aumento populacional, que também vai estar vinculado a uma menor taxa de mortalidade. Então, aquelas grandes fomes, aquelas grandes crises que a gente conversou lá na época da Idade Média, elas não vão mais estar ocorrendo. Então, isso vai levar a um aumento populacional, ou seja, mais pessoas, mais a oferta de mão de obra. Então, todo esse sistema, todos esses acontecimentos em cascata, eles vão acabar colaborando, permitindo esse processo de revolução industrial. Então, a gente vai ver também o despontar de uma grande infraestrutura bancária que vai ser necessária para financiar esses empreendimentos industriais. Então, essa infraestrutura bancária ela vai ser essencial, na medida que vão ser oferecidos empréstimos vultuosos, tanto para os artesãos como para os inventores. Então, além disso, a gente vai ver uma certa tentativa de protecionismo do governo inglês. Eles vão evitar a compra de tecidos externos das Índias e tudo mais, focando na produção interna. Para isso, seria necessário, claro, a tecnologia. Então, a gente vai ver uma série de invenções surgindo. A gente vai ter a chamada spinning jenny, que é essa aí que eu coloquei para a gente, e entre outras, e elas vão ser constantemente aprimoradas e mais e mais. E eram máquinas relativamente baratas, então inicialmente a gente vai ver o surgimento de fábricas domésticas, que não necessariamente se encontravam dentro daqueles grandes galpões que a gente imagina quando fala de revolução industrial. Na realidade, a produção industrial ela começa a nível doméstico, em menor proporção, digamos assim. E os resultados financeiros, eles vão se tornar rapidamente positivos. Então, vão começar a ser observados por diversos segmentos da sociedade. Então, vão se tornar realmente uma febre tanto entre os artesãos como os burgueses, banqueiros e nobres. E esse sistema, ele vai ser gradualmente substituído, né? Esse sistema inicialmente doméstico vai ser gradualmente substituído por um sistema não doméstico. Gradualmente, a gente vai ver o surgimento de grandes galpões, maior quantidade de máquinas, maior quantidade de funcionários. Então, é interessante a gente ter em mente também que esse processo ele não vai acontecer de uma forma uniforme em todo o continente europeu. Então, a gente vai ter etapas principais. A gente tem a chamada Primeira Revolução Industrial, que vai acontecer ali a partir de 1750 até meados de 1860, com o advento da produção têxtil. Então, a produção têxtil, a produção desses bens, vai ser a principal figura dentro da primeira revolução industrial. E existe um limite geográfico bem delimitado dentro dessa primeira revolução industrial, que era justamente o território da Inglaterra, que era onde estava disponível aquela matéria-prima, do ferro e do carvão.
Então, as máquinas elas vão estar, durante esse período, limitadas à utilização de ferro e de carvão como matéria-prima. A segunda revolução industrial, ela já marca a dispersão, né, a expansão dessa revolução industrial para outras nações europeias, que é quando a gente vai ver atingindo ali a França e outros países. Então, seria realmente a disseminação do fenômeno da industrialização, atingindo mais de 10 nações europeias. E vai ali até meados, até véspera das grandes guerras mundiais. Então, a gente vai ver também se fortalecer nesse período as práticas imperialistas e o neocolonialismo. Isso porque essas nações recém-industrializadas, em processo de industrialização, elas buscavam, além de mais matéria-prima, buscavam novos mercados consumidores. É importante a gente lembrar que esses países europeus, eles não eram de grande extensão territorial, assim, né? Então, para eles sempre seria interessante buscar esses novos mercados consumidores até mesmo em outros continentes. Então é aí que a gente vai ver se intensificar um novo processo de exploração sobre os continentes africano e continente asiático. Então, outra característica particular da segunda revolução industrial é o advento do petróleo e da eletricidade como força motriz, substituindo, né, o vapor do carvão, que era característico da primeira revolução industrial. Já a terceira revolução industrial, que é citada por alguns estudiosos, ela teria ocorrido ali após um hiato, né, após as duas grandes guerras, já a partir da década de 50. E ela teria como base já o princípio de automação, né? Então a substituição da mão de obra humana já pela mecanização e futuramente pela robótica, seguindo até os dias atuais. Então, quais foram os desfechos, os desenrolares, os desdobramentos dessa revolução industrial? A gente comentou sobre o grande processo de urbanização que estava acontecendo, né, em consequência desse grande processo produtivo, e desse aumento do mercado de consumo. Então, mais gente nas cidades, mais gente consumindo, mais gente habitando nesses espaços. Lembrando que essa expansão urbana, ela não vai acontecer de uma forma regular. Obviamente, os bairros burgueses, eles eram muito mais bem estruturados, eles tinham planejamento e eles não aconteciam de forma desregulada como acontecia nos bairros operários. A verdade é que essa migração, né, e essa construção desses bairros operários, dessas moradias operárias, ela visava sempre diminuir o tempo de deslocamento, né, até as fábricas. Então, geralmente esses bairros operários, esses cortiços e favelas operárias, eles ficavam ao redor dessas fábricas, em bairros mais periféricos. Não exatamente junto dos bairros burgueses. Então, eles não tinham saneamento básico, não tinham infraestrutura, longe de ser o que os donos dos meios de produção poderiam usufruir. E a gente vai ver também uma mudança nas relações de trabalho. Então, ainda existia no início grande influência do sistema feudal. Então, no sistema feudal a gente tinha aquelas relações servis, né, as trocas entre mestre e aprendiz. E as práticas eram muito familiares e coletivas. Então, o que acontece é que muitas vezes, dentro daquele modo de produção mais artesanal, a gente tinha o conhecimento sendo passado do mestre para o aprendiz. O aprendiz ele ficava na casa do mestre, ele tinha uma grande proximidade com este mestre, que é passar esse conhecimento para ele. E o conhecimento da técnica por si só já era um bem de grande valor, certo? Então é isso que a gente tem que entender, que cada vez mais esse funcionário ele vai ser alienado desse processo de trabalho. Na realidade, a gente está trabalhando para terceiros, ele não está trabalhando para si. Então, é isso que vai marcar muito essas relações de trabalho. Além disso, a gente vai ver que vai existir um caráter muito mais hostil. Então, aquele paternalismo medieval que eu estou comentando agora, essa questão das trocas que existiam entre mestre e aprendiz, esse cuidado, esse passar da técnica, né, recolher esse aprendiz para dentro de casa, para poder ensinar para ele o ofício, isso vai acabar. E vai existir esse distanciamento entre patrão e operário. Então, o cenário que a gente vai assistir nessa revolução industrial é aquele dos grandes galpões, onde existia um capataz que ia cobrar o máximo desses seus funcionários. Então, era uma relação de trabalho bem violenta, certo? Então, é importante que a gente tenha isso em mente. E cada vez mais um crescente controle desses superiores. Então, a gente tinha essas figuras de autoridade cobrando a todo momento, com agressividade, com violência. Né? Direitos trabalhistas passavam muito distante deste período. A prioridade sempre era o lucro,
né, a produtividade em alta escala e a racionalização dos métodos do tempo. Então, o objetivo era sempre produzir mais em menos tempo. A gente vai ver também o isolamento desse operário, justamente por conta desta distribuição no meio urbano. Então, esse operário ele vai ficar isolado, vai ficar à parte, né? E vai acontecer justamente esse processo de alienação do trabalhador. Então, dentro desse processo de alienação do trabalhador, a gente vai ver que ele vai se tornar um estranho ao produto da sua atividade. Ao contrário do que acontecia naquele modelo de Idade Média, naquele modelo onde ele detinha o conhecimento do início ao fim daquele processo, na realidade ele vai ser meio que uma parte insignificante, uma parte substituível da produção daquele objeto, daquele bem. Seria um trabalho mediado pela necessidade externa daquele indivíduo, seria um trabalho fruto das suas necessidades de consumo e das suas necessidades de sobrevivência. Então, como eu comentei, a gente tinha forte opressão, vigilância e fiscalização dentro desse meio de trabalho. A figura dos contramestres, dos capatazes, que teciam diversas proibições, então não existia intervalo de almoço, os direitos trabalhistas eram realmente menosprezados de uma forma extremamente violenta. Com a especialização da produção, então a partir do momento que aquele trabalhador ele é responsável por apenas uma parte daquela produção, onde ele é responsável apenas por, sei lá, apertar um parafuso, colocar uma perna numa cadeira, ele é inferiorizado. E isso tudo partindo do pretexto de justificar esses baixos salários. A gente vai ver uma marginalização daquele conhecimento artesanal que existia previamente. Então, se antes existia o ferreiro da cidade, agora existe apenas uma pessoa que está apertando um parafuso ou fazendo algo do tipo. Então, a gente tinha também grande exploração, tanto das mulheres como das crianças. Então, elas eram ainda mais oprimidas dentro desse contexto. Elas realizavam atividades equivalentes ao trabalho masculino, mas recebiam salários significativamente inferiores. Então, desde aí que a gente já observa, né, essa opressão feminina. Elas trabalhavam numerosamente, então esse caráter de que toda a família devia estar disponível para trabalho, ele também vai acontecer. Então, era muito comum que toda a família estivesse empregada dentro dessa atividade industrial, inclusive as crianças. Elas também estavam presentes nos trabalhos de maior força física, era realmente trabalho equivalente ao trabalho masculino, e a gravidez não era um fator de impedimento. Então, licença e maternidade, nem pensar. Um ambiente de extrema exploração, extrema violência, e é importante que a gente entenda que tudo isso vai refletir no que a gente encontra hoje dentro dos mercados de trabalho, né? Então, é fundamental entender que essa forma de exploração capitalista, da forma como ela iniciou, ela vai ter reflexo até os dias de hoje. E essas lutas por direitos, salários iguais, tudo isso vem desde esse período acontecendo. Então é por isso que é tão importante a gente valorizar essas conquistas. Agora, falando do trabalho infantil, a gente tinha salários inferiores ainda das mulheres. Se o das mulheres já eram inferiores, a gente tinha o trabalho infantil recebendo menores encargos ainda. Então, eles chegavam a trabalhar de 15 a 16 horas diárias, eram imensamente explorados. E eles iniciavam muito cedo, iniciavam com 5, 6 anos de idade. Então, essas crianças, elas tinham contato nenhum com as suas famílias. Elas basicamente dormiam, se alimentavam da forma que podiam, né? Sempre de forma precária, e partiam para o trabalho, dentro desses regimes extremamente rígidos. Sempre claramente sem as condições adequadas de desenvolvimento pedagógico e tudo mais. A educação passava longe também. Então, não eram infrequentes os acidentes, as enfermidades e a hostilidade, né, dessas cobranças imensas. Então, muitas vezes eles utilizavam as crianças para adentrar espaços menores, para poder fazer consertos de certas máquinas que adultos maiores não conseguiriam fazer. Então, eles estavam muito sujeitos a acidentes gravíssimos, amputações, né, de dedos, de mãos, de pernas, tudo isso podia acontecer. Então, realmente foi um período de extrema exploração. A gente também tem a mudança do conceito de tempo. Então, as jornadas de trabalho, elas eram extenuantes, elas eram gigantescas, podiam chegar até 16 horas por dia. Essa questão da ausência de uma fiscalização, da ausência dos direitos trabalhistas, ela permitia que esses absurdos eles acontecessem. Então, houve toda uma mudança de referencial. Então, o referencial agora era o tempo. Então, a partir desse momento da Revolução Industrial, a gente vai ver que tudo gira em torno de diminuir o tempo de produção, produzir mais em menos tempo, tudo isso controlado, claro, pelos patrões, pelos gerentes, pelas figuras que estavam ali lucrando com esse trabalho, né, com a exploração desse trabalhador.
Eu trouxe aqui 3 filmes para vocês, lembrando sempre que eu peço que vocês verifiquem a classificação indicativa dos filmes. A gente tem o famoso Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, que retrata, né, de forma tanto quanto lúdica, né, essa questão da exploração desses trabalhadores na Revolução Industrial. Temos o Oliver Twist, que é um clássico. Temos também Os Miseráveis, que falam já sobre período pós-napoleônico, ali da Revolução Industrial na França, tá bom? Agora vamos entrar no nosso segundo tópico de hoje. Nós vamos falar sobre a independência das 13 colônias da América, que futuramente dariam origem aos Estados Unidos da América. É interessante a gente comentar que essa revolução ela foi o primeiro evento onde a gente teve o iluminismo colocado de fato em prática. Então foi uma revolução muito particular e que vai servir de referência para muitos dos outros que vão segui-la. Então, o que estava acontecendo na Inglaterra nesse século XVII, principalmente, que permitiu a evolução para o que a gente veio a conhecer como a Revolução da Independência dos Estados Unidos, das 13 colônias da América. Então, a gente tinha uma grave disputa entre o rei e o parlamento. A gente até comentou agora no começo sobre essa questão da Bill of Rights, da Petição dos Direitos, que foi aquele documento que viria a ser assinado posteriormente, após a Revolução Gloriosa, mas que era uma exigência por parte do parlamento para novamente limitar o poder monárquico. Então, sempre lembrando que existia aquela participação de outras classes tentando cercear esse poder real. Então, vai acabar que o parlamento ele vai ser dissolvido e a gente vai ver acontecer uma série de revoluções. Vamos ter a Revolução Puritana e uma semi-guerra civil em território inglês decorrente dessas tensões entre rei e parlamento. Então, essa Revolução Puritana vai acontecer principalmente porque alguns dos principais opositores dessa realeza eram justamente as classes mais populares de maioria calvinista. Lembrando que os puritanos, como a gente conversou na aula de reforma protestante, eram aqueles calvinistas puros, digamos assim, que não acreditavam na associação com alguns dos princípios do cristianismo, como seria a outra vertente corrente dentro da Inglaterra. Então, essa Revolução Puritana ela vai dar origem a muitas perseguições religiosas, e isso vai fazer com que muitos desses puritanos calvinistas acabem fugindo para as 13 colônias, em busca de proteção, em busca de sobrevivência realmente. Outro fator importante, como nós comentamos, é a questão daquela espécie de revolução agrícola que nós tivemos na Inglaterra. Então, aquela substituição das propriedades comuns, das comunas, que antes eram os territórios de subsistência dos camponeses, que agora vão ser cercadas e utilizadas, né, dentro do processo de revolução industrial. Então, essa desapropriação de terra, ela vai fazer com que grande parte da população ela seja forçada num processo de êxodo rural, migrando para os centros urbanos, como a gente viu, gerando aquele excedente de trabalhadores dentro dos centros urbanos que vão acabar se dirigindo para a atividade industrial também. Com isso a gente vai ver o surgimento da classe chamada os gentry, né, que eram essa espécie de nobreza progressista, que vão ser responsáveis em parte por esse cercamento dessas terras. Então, a chegada dos pioneiros aos Estados Unidos, dos pioneiros peregrinos, né, aconteceu ali em 1620, aproximadamente, em Massachusetts. Foi um fenômeno migratório muito intenso e progressivo. Geralmente, quando a gente vê em filme, eles têm alguns feriados que celebram essa chegada dos peregrinos aos Estados Unidos. Foi um processo que tomou forma com características de minifúndios, ou seja, propriedades menores, de agricultura de subsistência, principalmente com caráter religioso, justamente por essa questão da vinculação com esses puritanos. Então é importante lembrar que inicialmente eles vão se instalar na região norte, na região central, né? E a gente via muito essa coisa das famílias inteiras vindo, migrando, buscando condições de vida melhores ou mesmo em condições de fuga. Então, a gente teve vários fatores que vão permitir a evolução para essa revolução de independência. Então, a gente teve essa questão da presença precoce dos puritanos, e eles já traziam com eles algum grau de mentalidade iluminista. Então, esses ideais iluministas eles já tinham sido divulgados, e aí mora a importância daqueles filósofos que nós conversamos em aulas anteriores. A gente tinha uma relativa autonomia da região norte, que a gente vai discutir daqui a pouco, porque ao contrário do que aconteceu com outras colônias, como o Brasil, elas conseguiam ter uma participação diferente dentro daquele esquema de pacto colonial. Vamos já ver por quê. Também tivemos a questão da participação colonial na Guerra dos 7 Anos, também vamos discutir isso, e uma intensa opressão tributária sobre esses colonos. Então, essa súbita cobrança de impostos que vai passar a acontecer, ela vai fazer com que surja um sentimento de revolta
instigando esses colonos a buscar por essa revolução, por essa emancipação. Então, as primeiras incursões em direção às 13 colônias, elas teriam acontecido no início dos anos 1600, principalmente na região da Virgínia. Então, a Inglaterra ela vai criar duas principais companhias gerais de comércio com o objetivo de estimular a ocupação na região, fazendo campanha para atrair esses imigrantes. Isso vai ajudar, vai intensificar esses fluxos populacionais. Como a gente comentou, esses grupos religiosos fugindo dessas perseguições religiosas, como a Revolução Puritana, eles vão se encaminhar em direção a essas 13 colônias, e nós também vamos ter outros grupos religiosos vindo para essa região. A gente vai ter os batistas e os presbiterianos, e também vamos ter indivíduos de outras nacionalidades, como os escoceses, os irlandeses, alemães e franceses, todos esses em busca desse ideal de sobrevivência e de riqueza. Outra questão muito importante é a questão do comércio triangular. É um pouco complexo, mas nós vamos destrinchar ele aqui para a gente entender. Então, o que acontece é que era um comércio principalmente integrando o continente europeu, aqui a gente não vê, mas ele também integraria parte do continente europeu, a América, as Antilhas e o continente africano. Então, o que acontece é que seria através desse processo intercontinental, dessas trocas intercontinentais, que a gente veria funcionar na prática na questão do mercantilismo mesmo. Então, a gente tinha todo esse vínculo entre produtores, distribuidores, matéria-prima, manufaturas, colonos, vendedores, todos eles interligados dentro desse pacto desse comércio triangular. A gente tinha também algumas integrações comerciais secundárias que vão envolver também o continente asiático. Lembrando que esse processo de comércio triangular, ele não é exclusivo da Inglaterra, então a gente não vai ver ele só com relação às 13 colônias. A gente vai ver também que isso aconteceu envolvendo outras metrópoles europeias, inclusive Portugal e Brasil. Então, o continente europeu, ele ficava responsável pelo fornecimento de manufaturas, principalmente rum, tecidos, ferro e joias, e eles levavam esses bens principalmente em direção ao continente africano. No continente africano já estava presente a questão do tráfico de escravos, então eles utilizaram muito essa mão de obra humana, e a escravidão ela vai ter grande importância dentro desse comércio triangular. Ela vai ser, digamos assim, o epicentro desse complexo. Então, essa escravidão, esses escravos, essa mão de obra humana, eles vão ser encaminhados para as colônias americanas, e com isso, eles poderiam ser utilizados em diversas atividades e ser explorados por conta das atividades praticadas nessas colônias americanas de extrativismo mineral e extrativismo vegetal. Nos Estados Unidos, a gente vai ter muito a questão das plantações de algodão e tudo mais. Existia também a questão da venda para as Antilhas, ali na região da América Central, de rum. E a Europa ela também realizava troca de manufaturas diretamente com o continente americano. Então, não era só a troca por meio do continente africano. Existia também uma troca direta entre Europa e o continente, principalmente a região norte do continente americano. Certo? Então, a gente vai ver que essas colônias, principalmente as colônias da região norte, dessas 13 colônias, elas tinham uma participação diferenciada dentro desse comércio triangular. Elas eram dotadas de maior liberdade, de maior independência, maior autonomia dentro desse pacto. Então, em dados momentos, os Estados Unidos eles vão eles mesmos explorar certas rotas marítimas dentro do Atlântico, e eles vão se acostumar, digamos assim, com esse nível de liberdade, com esse nível de desenvolvimento econômico. Lembrando que a diáspora africana, esse processo onde essa mão de obra humana foi cruelmente utilizada por anos, até muito recentemente, é importante ressaltar isso, foi de extrema crueldade, de extrema violência, de extrema agressividade. A gente tinha condições de subhumanidade, essas pessoas eram transportadas nesses navios negreiros sob péssimas condições, muitos não sobreviviam nem à viagem e passavam todos esses anos sendo explorados, né? Eles e seus descendentes, gerações e gerações, sendo explorados por esses povos europeus e povos que estavam ali agora instalados dentro do continente americano. Então é sempre importante que a gente não esqueça isso. Ressaltando novamente, como nós comentamos na nossa aula sobre o continente africano, a história desses povos ela não se resume a essa história de sofrimento, de diáspora africana. A gente tem que lembrar também que existiu muita prosperidade dentro do continente africano e devemos respeitar toda essa história.
E dentro desse comércio triangular, as colônias americanas elas iam acabar absorvendo essa mão de obra escrava, que seria utilizada como força motriz dessa aristocracia fundiária que estava em formação. A gente também vai ver esse uso de mão de obra escrava, como eu comentei, em outras nações, como México, Peru, Bolívia e Colômbia. O sistema de exploração vai ser um pouco diferenciado, mas nós vamos discutir mais isso dentro da nossa aula de independência da América Espanhola, que vai vir na semana a seguir. Então, os Estados Unidos eles vão, inclusive, superar o Brasil com relação a essa aquisição de escravos. Em dado momento, eles vão, inclusive, importar mais mão de obra humana do que o Brasil. E eles vão explorar, como eu comentei, aquelas rotas do Atlântico, por conta dessa autonomia e dessa liberdade que eles conseguiam gozar. Então, eles estavam acostumados a esse comércio, sem essas restrições e sem esse intervencionismo. Outro diferencial muito importante é a questão de que as colônias inglesas elas vão manter o capital circulando dentro dos seus próprios mercados. Então, elas vão conservar um certo protecionismo, vão conservar essa característica que posteriormente vai permitir um processo de industrialização, vai facilitar esse processo de industrialização mais lá na frente. Então, eles vão investir nessa circulação na produção interior de mercadorias. Outra grande razão para essa Revolução Americana foi justamente a questão da participação dos colonos na chamada Guerra dos 7 Anos. Então, a Guerra dos 7 Anos era uma guerra que já carregava uma certa dose de rivalidade entre França e Inglaterra. Como a gente tinha conversado, existiu lá aquela Guerra dos 100 Anos, nós comentamos anteriormente nas nossas aulas passadas, e essa rivalidade entre França e Inglaterra era muito antiga. Então, o que vai acontecer é que essas nações elas vão disputar agora pelos 3 continentes onde elas tinham colônias. Então, vai ser uma guerra já de caráter global, e vai ser uma guerra travada, inclusive, em território de colônias. Então, vai existir uma ostensiva participação desses colonos nortistas, e eles vão combater, vão pegar em armas, em troca da promessa de terras. Então, a Inglaterra vai anexar diversos territórios nessa guerra, incentivando, assim, dando origem a um embrião do imperialismo britânico. A Guerra dos 7 Anos ela também vai se estender dentro do próprio continente europeu e ela vai trazer inúmeros prejuízos. Então, a coroa inglesa ela vai terminar essa guerra com um débito negativo. Então, ela vai começar a precisar se utilizar de outros artifícios para poder pagar esses custos e esses gastos que ela teve com a guerra. Então, ela vai começar a impor uma série de restrições, taxações, impostos sobre as colônias, que antes podiam usufruir daquela autonomia, daquela liberdade para realizar a sua participação dentro do comércio triangular, agindo não tanto como colônia, mas também como uma espécie de mini metrópole. Então, a gente vai assistir acontecer o fim da guerra, o armistício, após a derrota francesa, uma derrota humilhante. A gente vai ver que vai ser assinado um acordo entre todas as partes, vai ser o chamado Tratado de Paz, Hubertusburgo, perdoe minha pronúncia. Então, a gente vai ter declarado um armistício, né, a cessação dos conflitos, e a autonomia da Prússia ela vai ser reconhecida sobre as regiões que ela vai conquistar, e a Áustria vai perder o poder sobre esses territórios. Então, a Prússia ela vai começar a assumir um certo protagonismo dentro do continente europeu, e a gente vai ver que ela vai ser protagonista de diversos conflitos que vão ocorrer dentro desse continente. Para os colonos, essa Guerra dos 7 Anos, na realidade, ela teve um resultado negativo. Então, a gente teve uma série de promessas que não foram cumpridas, a gente teve a questão dos territórios prometidos que também não foram cumpridos e a questão das altíssimas taxações que foram impostas por conta dos prejuízos dessa coroa inglesa. Além disso, eles vão conseguir obter certa experiência com guerra, né, com o uso de armas, e esse sentimento de nacionalismo ele vai ficar cada vez mais inflamado. Então, esse sentimento de nação, de união, de unificação por parte desses colonos que tinham lutado em prol de um objetivo comum, vai acabar sendo fortalecido por conta dessa guerra. Então, o fim da chamada negligência salutar. Vamos primeiro entender o que é que significava a tal da negligência salutar. Então, as colônias do norte, como a gente vem conversando durante a aula, elas tinham características muito particulares. A gente tinha a presença de um mercado interno relativamente bem alimentado. Além disso, a gente tem a questão dos minifúndios, das pequenas propriedades, caracterizadas por uma policultura, várias produções. A gente tinha um trabalho livre e assalariado e um povoamento
com características particulares. Então, a gente pode dizer que essa negligência salutar, ela seria essa espécie de pacto colonial flexível, que permitia essa participação mais ativa, mais livre, com maior autonomia dentro do comércio triangular. Então, seria uma espécie de lacuna na prática da exclusividade comercial. Então, era meio que uma exceção que a metrópole estava abrindo para essas colônias do norte para que ela pudesse fazer essa livre comercialização com outras nações. Sendo que essa característica dessa negligência salutar, né, dessa permissão para comercializar com outras nações, ela vai se ver ameaçada após a Guerra dos 7 Anos. Já as colônias do sul, elas tinham uma características um pouco diferente. A gente tinha aquele sistema de colônias de exploração, apesar de hoje em dia a gente ter alguns estudiosos que contestam o uso desses termos de colônia de povoamento e de colônia de exploração. Mas é de se entender que a escravidão era mais forte nesses estados do sul, onde a gente tinha as maiores plantações, os latifúndios, monocultores, em sua maioria, e aquele sistema colonial chamado de plantation, tá certo? Essa negligência salutar seria justamente essa questão da liberdade da colônia para comercializar com outras nações. E ela vai se ver ameaçada após a Guerra dos 7 Anos. Então, a gente vai ver um desenvolvimento das colônias do norte que vai começar a ameaçar o desempenho da Companhia Inglesa de Comércio. A gente tinha conversado sobre a criação dessas companhias inglesas de comércio. E essas colônias do sul, elas estavam sendo responsáveis por certa competitividade também, porque o comércio nem sempre era feito com exclusividade. Então, a gente vai ver que tanto as colônias do norte como as do sul, elas estão gradativamente ameaçando esse monopólio que era realizado por parte dessas companhias inglesas de comércio. Então, a gente vai ver o surgimento de uma série de leis, uma série de legislações que vão ser criadas e vão começar a cercear os direitos adquiridos, né, essas liberdades que existiam dentro dessas 13 colônias da América. A gente tinha a Lei da Moeda, que ela foi criada desvalorizando o papel moeda usado pelos colonos, então era uma espécie de desvalorização, né, do dinheiro corrente, da moeda corrente. A gente teve a Lei do Selo, que era uma taxação, ou seja, uma cobrança sobre quaisquer documentos oficiais e não oficiais que circulassem na colônia, ou seja, livros, jornais, cartas de baralho, tudo foi absurdamente cobrado imposto sobre eles. A gente teve as tarifas de Townshend, que eram impostos sobre tintas, chumbo e vidros. Tínhamos a lei do aquartelamento, na qual era uma exigência para que os colonos teriam que dar suporte, fornecendo alimento e alojamento para as tropas britânicas, bancando essa estadia. A lei do açúcar, que foi uma das principais, que restringia o comércio do açúcar. Somente o açúcar das Antilhas ele poderia circular, porque ele era vinculado à Companhia Inglesa de Comércio. E isso acarretou um comprometimento do lucro dos colonos e do comércio triangular. Então, eles estavam cada vez mais presos às necessidades da coroa inglesa. Então, a gente vai ver uma série de reações coloniais. Inicialmente, a gente vai ter um boicote às manufaturas inglesas, levando a prejuízos e uma reação do próprio setor privado da Inglaterra, pedindo uma resolução, né, para que eles não saíssem tão prejudicados por conta desse boicote. E a gente vai ter também uma movimentação na cidade de Boston. Inicialmente, ela começou pacífica, mas as tropas metropolitanas, ou seja, as tropas inglesas, elas vão partir para a violência, levando a um grande massacre, chamado Massacre de Boston, com extrema violência. Então, por conta disso, cada vez que existe uma reação mais violenta por parte da coroa inglesa, a gente via se fortalecer em contrapartida esse ideário emancipacionista, ou seja, quanto mais a coroa inglesa batia de um lado, mais os colonos eles tinham esse sentimento de nacionalismo mais inflamado e mais eles tinham essa tendência de separação. Então, a gente vai ver a imposição de novas sanções, novas taxações por parte dessa coroa inglesa, a famosíssima Lei do Chá, que vai ser uma tentativa dos ingleses de monopolizar o produto, ou seja, evitar que ele viesse e fosse comercializado por outras fontes. E ele vai excluir os colonos do lucro direto, né, cesseando os direitos de comercialização desse produto. E vai ser uma lei autorizada pelo parlamento inglês, sendo que ela vai conceder a exclusividade do comércio de chá para a Companhia Inglesa das Índias Orientais. Então, os colonos eles iam sair economicamente prejudicados por conta disso. Então, a gente vai ter a famosíssima Festa do Chá de Boston, muito conhecida e muito comentada dentro dos filmes americanos, que seria um episódio de revolta onde os colonos eles vão se disfarçar de índios e eles vão começar a lançar ao mar as caixas de chá das embarcações inglesas, causando um grande prejuízo a essa Companhia Inglesa das Índias Orientais.
Por conta dessas manifestações, vão surgir novas sanções, as chamadas leis intoleráveis, que vão ordenar o fechamento desse porto de Boston, em represália, né, ao que aconteceu. E os responsáveis pela movimentação, eles vão ser julgados e eles vão cobrar um pagamento do prejuízo acarretado pela manifestação. Vão exigir também o fim das reuniões coloniais em Massachusetts e eles vão proibir quaisquer tipo de manifestações e protestos públicos. Então, o que acontece? Quanto mais eles apertavam de um lado, mais os colonos se revoltavam do outro lado. Eles vão tentar também ocupar militarmente Massachusetts e eles vão delimitar o Canadá, reduzindo a extensão das terras coloniais. Então, toda essa movimentação ela vai provocar a convocação do primeiro Congresso Continental. Ele vai acontecer na Pensilvânia em 1774, esse primeiro, certo? E o objetivo central dele era acabar com esses entraves ingleses. Eles queriam liberdade para poder praticar sua atividade econômica da forma como achassem melhor. E eles tinham também essa tendência de fragmentação do poder, uma tentativa de desautorizar as autoridades britânicas, tentando criar uma espécie de associações regionais. Eles também tinham interesse em formular uma representação política para o parlamento, para evitar que as decisões que eram tomadas no parlamento inglês fossem tomadas exclusivamente pelo outro lado, né? Eles então tinham interesse em participação, tanto de voz como de voto. Sendo que a reação inglesa a esse pedido, né, essa tentativa de conquista de mais direitos, foi extremamente agressiva. Sempre que a coroa inglesa reagia de uma forma mais agressiva, isso despertava uma reação ainda maior. Então é aí que vai acontecer o segundo Congresso da Filadélfia. O rei Jorge III, ele vai dar uma negativa, ou seja, ele vai negar o direito à representação política dos colonos dentro do parlamento inglês. Então isso vai fazer com que seja convocado esse segundo Congresso da Filadélfia e ele vai ter um caráter já separatista, não mais uma tentativa de conquista de direitos, ele realmente vai ter um caráter de emancipação com relação à Inglaterra. Então é nele que vai ser elaborada a Declaração de Independência dos Estados Unidos, também um documento muito famoso, e George Washington vai ser definido como o líder do recém-formado Exército Continental. Esse documento, essa Declaração de Independência dos Estados Unidos, ele vai unir, vai sintetizar vários princípios do Iluminismo. Então, ele vai ser utilizado também um documento como base para outros textos que vão ser escritos mais posteriormente. Então, ele era uma luta entre o liberalismo e a tradição daquele antigo regime europeu. Representava justamente essa luta do liberalismo, né? Tudo que o Iluminismo representava. Então, ele vai utilizar como princípios a democracia de Rousseau e a liberdade de expressão de Rousseau, bem como a divisão dos poderes de Montesquieu, que a gente comentou, e também a resistência à opressão e o direito à propriedade privada. Tudo isso vai ser contemplado dentro dessa declaração. Então, a Guerra de Independência propriamente dita, ela vai contar com o apoio francês, que ainda vivia um absolutismo monárquico, mas por conta do revanchismo, né, com relação à Guerra dos 7 Anos, o sentimento de disputa com relação à metrópole inglesa vai fazer com que eles cedam tropas. Lembrando que esse financiamento ele vai agravar a crise francesa. Então, quero que vocês lembrem disso, eu quero que vocês lembrem que essa coroa francesa, ela apoiou esse processo de independência dos Estados Unidos, agravando essa crise financeira que já acontecia dentro do país. E além disso, outros países, como os Países Baixos e a Espanha, vão acabar fornecendo suprimentos, munição e armamentos. A Marinha Real, ela vai dificultar o acesso dos colonos a regiões costeiras, porque a Marinha da Inglaterra nesse período era bem desenvolvida, certo? A gente vai assistir à rendição inglesa em Yorktown, na Virgínia, em 1781. E depois disso vai ser decretado o Tratado de Paris, reconhecendo, onde o governo britânico, a coroa britânica vai reconhecer a soberania norte-americana, definindo também os limites geográficos dessa nova nação. Então, esse novo estado que vai se formar, ele vai ter características muito particulares para seu período. Ele vai ser uma libertação de caráter republicano e democrática, certo? Vai existir a criação de uma Constituição Federal e vai ocupar uma posição de vanguarda revolucionária. Então, a gente tem que entender que esses acontecimentos estão acontecendo de forma relativamente precoce dentro desse contexto de liberação, de emancipação. Então, durante toda a história, essa independência, essa Revolução Americana, ela vai servir como base, como inspiração para diversas outras movimentações do período. É importante reforçar que eles mantiveram a escravidão ainda vai ser mantida por alguns anos dentro do território dessas 13 colônias, apesar de todos os ideais de liberdade que eles afirmavam defender, né, eles ainda
utilizavam essa mão de obra humana para a manutenção da sua economia. E uma peculiaridade é a questão do federalismo. Então, existia uma autonomia de cada colônia, uma autonomia relativa, que agora seriam convertidas em estados. Eu trago aqui para vocês esse filme, que ele aborda assim, de uma forma um tanto quanto dramática esses fatos da independência dos Estados Unidos, mas é interessante para ter alguma noção. Reforço novamente que vocês verifiquem a classificação indicativa do filme. Então era isso, pessoal. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Já disponibilizei as páginas da apostila e disponibilizei também o gabarito do exercício de fixação e os nossos slides. Bons estudos!